Quando pensamos em catapulta, imaginamos os tipos de armas usadas para arremessar pedras, vítimas de peste ou vacas azaradas contra um castelo. Mas a palavra grega originalmente significava perfurador de escudos, e foi assim que essas máquinas foram usadas pela primeira vez na Grécia Antiga. As primeiras catapultas eram armas antipessoais de precisão, como se fossem os rifles de precisão de hoje em dia. Em poucas gerações, no entanto, as catapultas evoluíram para máquinas de cerco que podiam derrubar muralhas de pedra. Toda a civilização antiga conhecia a tecnologia do arco e flecha da Idade da Pedra. Na Odisseia, poema épico do século 8 a.C., Odisseu, retornando da guerra de Troia, aprende um arco imponente pendurado na parede de seu palácio. Um arco tão grande e poderoso que só ele tinha força para dobrá-lo e encordoá-lo. Na época das guerras persas, os exércitos gregos estavam tão confiantes em suas armaduras de bronze e lanças afiadas que passaram a desprezar projéteis como as flechas. Quando Leônidas, o comandante espartano, na batalha de Termópilas, foi informado de que o exército persa disparava saraivada de flechas tão densas que bloqueavam a luz do sol, ele zombou dizendo: "Muito bem, então lutaremos na sombra." Os gregos gradualmente perderam o hábito do arco e flecha, sendo na caça ou mesmo no tiro ao alvo. Abater um homem ou um cavalo era uma coisa. O problema mais difícil era como atacar ou defender uma cidade fortificada, sem uma tempestade de flechas para manter os invasores longe dos portões ou varrer os defensores das muralhas. Se não fosse possível tomar a cidade por meio de trapaças ou traição, a única alternativa era matá-la de fome. Isso poderia levar anos, deixando ambos os lados empobrecidos. Algo novo era necessário para romper o impasse entre exércitos e fortificações. Esse algo era a catapulta, uma máquina para projetar e lançar projéteis pesados. Por volta de 400 a.C., encontramos a primeira evidência histórica do uso de catapultas na guerra. O local era a Sicília, encruzilhada estratégica do mundo mediterrâneo, onde a próspera cidade grega de Siracusa travava uma luta de um século contra Cartago, um agressivo império comercial do norte da África, fundada pelos fenícios por volta de 700 a.C. Em 406, um homem chamado Dionísio derrubou a democracia de Siracusa e usou a grande riqueza da cidade em uma nova guerra com Cartago. Dionísio criou o primeiro complexo militar industrial conhecido, recrutando artesãos e técnicos de outras cidades. Nesse ambiente, os gregos, normalmente conservadores, estavam abertos à inovação. Um carpinteiro, cujo nome não é registrado, inventou o arco de barriga, ancestral da besta. Ele permitia que um guerreiro de força mediana e de pouca habilidade puxasse e engatilhasse um arco composto resistente, pressionando todo o seu peso contra um mecanismo de catraca deslizante fixada ao solo. Feito isso, o guerreiro podia então mirar com precisão e disparar uma flecha padrão ou um dardo curto com o pressionar de um gatilho. A arma era mais precisa e tinha um alcance maior do que qualquer arco convencional. A flecha de um arqueiro convencional precisava ter pelo menos o mesmo comprimento de seu braço, estendendo-se da ponta da flecha, apoiada na empunhadura do arco, até a tração máxima da corda. As flechas do arqueiro também precisavam ser finas, para que ele pudesse enfiar pelo menos 40 flechas na aljava, antes de entrar em combate. Um dardo de catapulta simplesmente repousava em uma ranhura no cursor da arma. Podia ser curto e compacto, com menos arrasto aerodinâmico do que uma flecha de massa igual. Os gregos desenvolveram um dardo de madeira eficiente e cônico, com uma ponta de ferro forjada com encaixe em uma forma de pirâmide afiada, projetada para penetrar armaduras. Parafusos incendiários também eram produzidos envoltos em trapos embebidos em óleo e piche e acesos pouco antes do disparo.
Mais tarde, engenheiros de Siracusa aumentaram o arco até que ele se tornasse pesado demais para ser carregado por apenas um homem. Então montaram-no em um tripé ou pedestal, precisamente equilibrado em uma junta giratória, de modo que pudesse ser facilmente apontado em qualquer direção. Eles forneceram um guincho rudimentar para puxá-lo de volta, com 2 tripulantes operando as alavancas. No cerco de Motia, em 397, uma saraivada de flechas de catapulta, com alcance de até 300 metros, repeliu a frota cartaginesa e permitiu que os siracusianos atravessassem uma passagem estreita e escalassem as muralhas da fortaleza. A propósito, Dionísio financiou seu programa de armas, vendendo os 15.000 homens de Motia como escravos. O efeito da tecnologia de catapultas sobre os antigos modos de pensar foi visto quando uma catapulta moderna trazida da Sicília foi demonstrada para Arquidamo III, rei de Esparta. Diz que ele se lamentou: "Ó Hércules, a coragem do homem não serve para mais nada." Catapultas mais poderosas estavam chegando e causariam lamentações ainda maiores. O arco composto que os gregos adotaram dos arqueiros a cavalo citas das estepes ucranianas era complexo e caro. Laminado a partir de camadas de madeira nobre, chifre e tendão animal, depois envolto em couro e unido por adesivos exóticos que exigiam longos tempos de cura. Dizia-se que a melhor cola era feita da pele do teto da boca do esturjão do rio Volga, mas quando um arco desse tipo eventualmente se rompia sob tensão, não podia ser consertado em campo. Claramente, algo mais barato, mais durável e à prova de soldados era necessário para armazenar energia e liberá-la repentinamente. Por volta de meados do século IV a.C., surgiu a primeira artilharia baseada em torção em vez de tensão. O segredo era o mesmo tendão de boi ou cavalo usado em arcos compostos, cuidadosamente curado e possivelmente trançado com crina de cavalo, um grosso feixe de tendão enrolado em uma alavanca e fixada em uma estrutura de madeira. Podia ser repetidamente torcido e solto sem quebrar. 2 dessas alavancas conectadas por uma corda de arco com tendão formavam uma arma poderosa e durável. Ao longo dos 2 séculos seguintes, engenheiros gregos desenvolveram uma variedade de motores de torção para disparar ferrolhos e lançar pedras, calculando cuidadosamente as proporções ideais para o melhor desempenho com um peso mínimo. Sobrecarregados com um sistema de notação numérica ainda mais complicado que os algarismos romanos, os gregos desenvolveram métodos geométricos sofisticados para calcular raízes cúbicas. Essas máquinas evoluíram como máquinas de cerco, armas navais e até mesmo artilharia de campanha, servindo muito depois da queda do Império Romano do Ocidente. O rei Filipe II da Macedônia foi uma figura-chave no desenvolvimento da artilharia de torção. Ele compreendia o poder das setas de catapulta, tendo perdido um olho em uma delas durante o cerco de Metone, em 353, e testemunhado seu exército ser gravemente bombardeado pelas bestas em massa do general fenício Onomarco. Com a receita de suas minas de prata e ouro, Filipe estava disposto a pagar bem pelos melhores talentos. É bem conhecido o fato de que ele recrutou o principal filósofo do mundo grego, Aristóteles, como tutor de seu filho Alexandre. Da mesma forma, Filipe recrutou engenheiros de ponta para projetar suas máquinas de cerco. A contribuição deles foi tão vital que até conhecemos seus nomes, Polídias e seus alunos Diades e Cárias. O cerco de Alexandre, a fortaleza de Halicarnasso, controlada pelos persas em 334, é a referência mais antiga a máquinas de torção chamadas lançadores de pedras, projetadas para destruir paredes e homens. Os lançadores de pedras precisavam de uma corda de arco especial, com uma bolsa trançada. Isso, por sua vez, exigia um mecanismo de gatilho diferente. Assim como a artilharia moderna é classificada por seu calibre, essa era classificada pelo peso do projétil. A genialidade de Diades, seu engenheiro-chefe, permitiu a Alexandre conquistar a rica fortaleza insular de Tiro, em 332.
Os tírios acumularam suas próprias catapultas em suas muralhas e navios, mas Díades amarrou os navios uns aos outros para fazer plataformas para motores ainda maiores e os ancorou com correntes para que os nadadores tírios não pudessem cortar as amarras. Após a queda de Tiro, a catapulta que finalmente rompeu o paredão foi içada para o templo da cidade e solenemente dedicada por Alexandre ao seu deus Melkarte. Ao liderar um ataque às antigas muralhas de Gaza em 332, Alexandre foi gravemente ferido por um dardo de catapulta, que penetrou tanto seu escudo quanto sua armadura. Quando seu exército quase se amotinou em Opis em 324, Alexandre os envergonhou exibindo seus ferimentos, dizendo: "Não há parte do meu corpo, exceto minhas costas, que não tenha uma cicatriz. Nenhuma arma que um homem possa agarrar ou arremessar cuja marca eu não carregue comigo. Tenho cortes de espada em combate corpo a corpo, flechas me perfuraram, projéteis de catapultas machucaram minha carne. Repetidas vezes fui atingido por pedras ou porretes, e tudo por sua causa." Em 329, enxames de arqueiros citas montados se opuseram à travessia do rio Jaxartes por Alexandre. As catapultas ao comando de Alexandre abriram fogo contra os citas que cavalgavam à beira da água, do outro lado. Alguns deles foram atingidos, um deles teve o escudo e a couraça perfurados e caiu morto do cavalo. Os citas ficaram completamente surpresos com o longo alcance das catapultas, e isso, somado à perda de um bom homem, os induziu a recuar um pouco do rio. Aquilo era a abertura suficiente para Alexandre conduzir suas tropas em jangadas feitas de peles recheadas com palha. As armas de torção de Alexandre, disparando um dardo de 68 centímetros, podiam penetrar um escudo cita a 400 metros. Facilmente desmontáveis para transporte em mulas ou carroças de bois, as pesadas estruturas de madeira eram reforçadas com bronze ou ferro. No entanto, as importantíssimas molas de torção dos tendões precisavam de proteções. Muito sol ressecava e rachava as fibras, e muita umidade as deixava flácidas. A conquista do Império Persa por Alexandre desencadeou 2 séculos de prosperidade econômica no Mediterrâneo e no Oriente Próximo. Mas seus sucessores em conflito eram frequentemente ditadores militares egoístas. Foi a receita perfeita para uma era de tecnologia criativa e avançada, impulsionada por corridas armamentistas crônicas. Demétrio, filho de um dos generais de Alexandre, foi um lendário construtor de máquinas de guerra. Para o cerco de Rhodes em 304, seu engenheiro Epímaco projetou a Tomadora de Cidades. Era uma torre de 8 rodas, revestida de ferro e com 9 andares de altura. Mais de 200 artilheiros operavam catapultas de 82 quilos no convés inferior, lançadores de pedras mais leves nos convéses superiores e atiradores de flechas nos 2 andares superiores, cerca de 20 peças no total. Portinholas de madeira articuladas, acolchoadas com lã e couro de boi, protegiam a artilharia. A fera pesava 150 toneladas e foi empurrada para a frente por 1000 homens. Ela falhou. Plutarco explica o porquê. Pela manhã, Demétrio mandou seu povo recolher os projéteis disparados durante a noite pelos rodianos e descobriu que somavam 800 projéteis flamejantes e 1.500 dardos de catapulta. Uma quantidade tão grande em uma única noite o fez perceber os vastos recursos da cidade. Demétrio era simplesmente inferior em armamento. Arqueólogos modernos encontraram pedras de catapulta de Rhodes, nitidamente agravadas com uma letra indicando o peso e ligeiramente achatadas em um dos lados para que não rolassem no calor da batalha. Para superar as limitações das molas de torção, que exigiam ajustes constantes, o engenheiro alexandrino experimentou catapultas usando alavancas articuladas, pressionadas contra molas de compressão de bronze. Mas nenhuma liga antiga era suficientemente elástica para uma arma prática. O aço forjado, resiliente o suficiente para uma besta, só foi aperfeiçoado por volta de 1400 d.C. por ferreiros italianos. Há até um projeto registrado para uma catapulta pneumática,
na qual as molas de torção foram substituídas por pistões que comprimiam o ar em cilindros. Mas as tolerâncias exatas que esse projeto exigia estavam simplesmente fora do alcance de qualquer metalúrgico até que medidores de precisão e máquinas-ferramentas fossem desenvolvidas apenas no século XIX. Embora a tecnologia antiga possa ter limitado o poder das catapultas, ainda havia exemplos engenhosos de arma que superavam outras deficiências operacionais. Dionísio de Alexandria, que trabalhou no arsenal de Rhodes, projetou um disparador de dardos de repetição alimentado por carregador, talvez a máquina mais complexa da antiguidade clássica. Um acionamento por corrente simultaneamente puxada à corda do arco acionava um alimentador rotativo, acionado por Kami, e engatilhava e soltava o gatilho no momento certo. O funil alimentado por gravidade era carregado com 10 dardos de 19 polegadas. Em 211, os romanos conquistaram Siracusa após um longo cerco estrelado por Arquimedes, o lendário cientista e engenheiro grego. Arquimedes construiu a catapulta mais pesada já registrada, disparando uma pedra de quase 82 quilos. Mas ele também compreendia o papel das armas mais leves. Arquimedes havia construído uma artilharia que podia cobrir uma ampla variedade de distâncias, de modo que enquanto os navios atacantes ainda estavam à distância, ele atingia tantos os alvos com as suas catapultas e lançadores de pedras, que era capaz de causar-lhes danos severos. Então, à medida que a distância diminuía e essas armas começavam a passar por cima das cabeças do inimigo, ele recorreu a máquinas cada vez menores e desmoralizou os romanos a ponto de paralisar seu avanço. As histórias fantasiosas das máquinas de guerra de Arquimedes, os espelhos que focavam a luz do sol para queimar navios romanos, uma alavanca gigante com uma garra para levantar navios da água e jogá-los contra o paredão, sugerem o choque e o espanto que desmoralizavam os romanos. Tal terror tomou conta deles, que se eles vissem uma pequena corda ou um pedaço de madeira no muro, gritando incessantemente que lá estava de novo, Arquimedes estava prestes a disparar algo contra eles. Eles viravam as costas e fugiam. Com o tempo, os romanos copiaram a tecnologia da artilharia grega, simplificando e adaptando ao seu próprio método implacavelmente sistemático de guerrear. No entanto, muito do que fazia as catapultas funcionarem era pura e simplesmente suor. Com exceção do uso de armas incendiárias, a guerra antiga dependia quase inteiramente da força muscular de homens e animais. Isso era particularmente verdadeiro para a artilharia de torção, que exigia muito trabalho para ser construída e um esforço enorme para ser movida e empregada. A catapulta de torção permaneceu como arma de cerco padrão até o século XII, quando surgiu o espetacular trabuco movido pela gravidade. A ideia da força bruta de um braço de arremesso acionado por um contrapeso nunca parece ter ocorrido aos gregos ou romanos. O trabuco precisava de um tronco de árvore maciço, com viga principal, e madeira de primeira era escassa no mundo mediterrâneo. Há muito sobre catapultas gregas que desconhecemos e que talvez jamais possamos reconstruir. As evidências remanescentes limitam-se a um punhado de cópias bizantinas de manuscritos antigos, algumas representações rudimentares em peças de escultura e algumas peças metálicas corroídas escavadas por arqueólogos. Hoje, a maior parte do que sabemos foi meticulosamente reconstruída por estudiosos clássicos, engenheiros amadores, encenadores legionários e entusiastas que adoram arremessar objetos pesados a longas distâncias com grande força. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!